Olha, a política brasileira é uma verdadeira montanha-russa, não é? A gente vê carreiras que decolam, outras que despencam. E pouquíssimas sobrevivem a uma queda livre. A trajetória de Geraldo Alckmin é uma dessas. E para a gente entender como um político com essa fama de previsível se tornou uma peça-chave nesse xadrez do poder, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Imagina só o cenário. Pindamonhangaba. Aquela cidade do interior onde o tempo parece correr um pouco mais devagar, sabe? É nesse ambiente bem longe da agitação das grandes capitais que foi forjada uma figura política marcada pela calma, pela previsibilidade, características que, ao mesmo tempo, seriam a sua força e também a sua fraqueza. Na formação dele, dois mundos meio que se chocavam. Dentro de casa, o pai era médico, trazendo toda aquela precisão da ciência, e também era vereador, com a paixão pelo serviço público. O Alckmin cresceu bem ali, nessa fronteira, uma dualidade que acabou definindo cada passo da carreira dele. Pois é, antes de subir em palanque, ele frequentava salas de cirurgia. Como anestesista, o trabalho dele era manter o paciente estável, medir todos os riscos e agir com base em dados, não em instinto. Pensa nisso. Ele aprendeu a, digamos, controlar a temperatura do corpo político com essa mesma precisão. É uma mentalidade que o acompanhou por toda a vida pública. E a política o chamou bem cedo, viu? A ascensão foi nossa, meteórica. Vereador aos 19, ainda na faculdade. Prefeito da cidade dele com 24 anos. E de repente, aos 34, ele já não estava mais no interior. Estava em Brasília, ajudando a escrever o documento mais importante da nossa democracia, a Constituição de 1988. A casa política dele por mais de 30 anos foi o PSDB. E ali ele se tornou o protótipo do tucano paulista. Moderado, previsível, aquele defensor da estabilidade econômica e de mudanças sem grandes solavancos. Ele não era a revolução, sabe? Ele era a gestão. E foi exatamente essa identidade que o transformou no Senhor São Paulo. O governador que ficou mais tempo no comando do estado mais rico do país. A marca dele era de um gestor, quase obcecado por obras e por manter as contas em dia. Mas enquanto as contas fechavam, problemas crônicos como segurança e transporte público, esses explodiam nas ruas. Claro que o sucesso em São Paulo projetou para o Brasil. Só que a política nacional, ela joga com outras regras. A primeira tentativa, lá em 2006, contra um Lula que estava no auge da popularidade, foi um verdadeiro teste de fogo. 12 anos depois, ele tentou de novo. Mas o Brasil de 2018 não tinha nada a ver com o de 2006. O país estava rachado, gritando por mudança, por qualquer coisa que não se parecesse com o de sempre. E aquele discurso técnico, moderado do Alckmin, soava como uma música antiga numa festa muito barulhenta. Então, o que foi que mudou de forma tão drástica? Bom, uma crise econômica brutal, protestos que pararam o país, uma desconfiança gigantesca nos políticos tradicionais. Esse vácuo de poder acabou abrindo as portas para forças completamente novas. E aqui fica claro o grande confronto daquele ano. De um lado você tinha o Alckmin, representando a estabilidade, a negociação, a experiência. Do outro, Jair Bolsonaro, que canalizou todo um sentimento anti-establishment, com um discurso de ruptura total. Eram literalmente dois projetos de país em rota de colisão. O resultado foi avassalador. Menos de 5% dos votos. Aquilo não foi só uma derrota pessoal, foi o símbolo de um colapso do centro político tradicional que ele tanto representava. E para muita gente, parecia o fim da carreira dele. Mas aí, o médico voltou à cena. Durante a pandemia, enquanto o governo federal flertava com o negacionismo, Alckmin se tornou uma voz da razão, defendendo a ciência, defendendo a vacinação. Foi um movimento sutil, mas importantíssimo, que o colocou de volta no jogo e o reconectou com uma parte do eleitorado. E então ele fez o impensável. Primeiro, abandonou o partido que ajudou a criar. Depois, se filiou a uma legenda de centro-esquerda. E, por fim, selou uma aliança com seu maior adversário histórico, o homem que ele combateu por décadas. Foi, sem nenhum exagero, uma das maiores reviravoltas da história da política brasileira. Mas o que poderia unir dois rivais tão antigos? A resposta foi uma bandeira que parecia maior que os dois, a defesa da democracia. A união foi vendida como um pacto, uma frente ampla para frear o que eles viam como uma ameaça existencial às instituições brasileiras. E a aposta arriscada se mostrou vitoriosa, ainda que, por uma margem de votos apertadíssima. A eleição mais disputada da nossa história recente consagrou essa chapa improvável e marcou o retorno definitivo de Alckmin ao centro do poder.
Hoje ele não é um vice-presidente simbólico, não. Ele é a ponte do governo com o mercado financeiro, com o Congresso. É irônico, né? O homem que representava a estabilidade do antigo centro se tornou fiador de um governo de esquerda, usando sua credibilidade para acalmar os mesmos setores que antes o apoiavam contra o PT. Olhando para essa jornada toda, do interior de São Paulo até o Palácio do Planalto, passando por uma derrota humilhante e por uma aliança que parecia impossível, a pergunta que fica é: o que define um sobrevivente na política? É a lealdade às próprias ideias ou é a capacidade de se reinventar para nunca sair do poder? A história de Geraldo Alckmin sugere que, no Brasil, a resposta talvez seja a segunda opção.